Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Comigo agora sempre está o Padre Anselmo, que dirige também umas palavras iniciais. Com muita alegria estamos mais uma vez aqui para juntos meditarmos, acredito que com mais profundidade e também historicidade, a palavra de Deus e dela podendo retirar algo sempre antigo e sempre muito novo. Obrigado mais uma vez, Padre, por essa oportunidade. Bem, nós terminamos o programa passado com o término de uma sessão, a primeira sessão da paixão, a primeira parte, ou seja, Jesus preso no Horto das Oliveiras, em Getsêmani. O evangelista Marcos, logo no versículo seguinte, 53, do capítulo 14, sem espaço, sem parágrafo, sem descontinuidade, fala de Jesus perante o Sinédrio. Como se o leitor conhecesse todas estas coisas. Já os leitores de Marcos. Ele escreveu, na grande maioria, para pagãos. Pagãos sabiam o que era o Sinédrio judaico? Que função tinha? Quais eram as suas prerrogativas? Até onde iam os seus limites? Aqueles pagãos, cristãos, para os quais o texto foi escrito em primeira mão, acredito que não soubessem nada disto. E muitos de nós também não sabemos. Portanto, eu tenho que fazer aqui um grande parênteses e explicar um pouco de história geral. Aquela história que nós aprendemos no 2º grau, mas que, não sei se foi bem dada ou não, provavelmente terá sido esquecida. Eu vou começar, para ser didático, com Roma. Por quê? Porque a Palestina, onde Jesus foi preso, julgado e condenado, fazia parte de uma província romana. Que era a Roma naquela ocasião. No ano 44 da nossa era, e não quero dar uma história completa de Roma, foi assassinado Júlio César. E aqueles anos foram anos de tumulto, de grande tumulto. Com efeito, a Roma republicana, a Roma dos triunviratos, passava a ser uma Roma imperial. Otaviano, uma vez instalado no poder, transformou a República Romana num Império Romano. Em primeiro lugar, o vocábulo imperium, que significa um império. O imperium era uma posse, uma jurisdição, uma autoridade sobre um grupo de pessoas. Por extensão, o termo imperium foi designado também para o território onde aquelas pessoas mandavam e sobre o qual tinham jurisdição. A partir do ano 27 a.C., Otaviano, em Roma, viu subirem, se elevarem os seus poderes. Havia 2 tipos de províncias. As províncias da Península Itálica, dos italianos de então, que não tinham que pagar imposto ao imperador, e as províncias ou territórios conquistados por Roma fora da Península Itálica. Estes tinham normalmente que pagar imposto. Havia 2 tipos de
províncias fora da Itália, províncias senatoriais que eram governadas por senadores romanos e províncias imperiais, que eram governadas pelo imperador através de subalternos, governadores ou delegados ou prefeitos. O imperador Otaviano, nos anos áureos do seu poder, se viu rodeado, circundado de 12 províncias. 12 províncias imperiais respondiam diretamente a ele. As outras eram através do Senado. Eram também dele, era ele quem detinha a última palavra, mas eram províncias senatoriais. No ano 63 a.C., um general romano, Pompeu, entrou na Palestina e a transformou num território dominado pelos romanos. Não era ainda uma província, era um território militarmente dominado por Roma. Nesse primeiro período, o governo civil da Palestina ficou nas mãos dos autóctonos, dos judeus, dos palestinos que lá viviam. Roma se contentava com o governo militar. Durante esse período, duas figuras ressaltaram-se: a do sumo sacerdote Aristóbulo II e, sobretudo, Antípater, que foi o pai de Herodes, em 47 a.C. Seu filho, Herodes o Grande, por ter ajudado Júlio César, recebeu o título de Rex Socius, rei associado, rei vassalo do Império Romano. E Otaviano Augusto, César Augusto, transformado em imperador, lhe deu a jurisdição de toda a Palestina. Herodes o Grande, o famoso Herodes do Evangelho de Mateus, o Herodes das criancinhas de Belém, governou a Palestina com autorização de Roma de 37 a 4, antes da era cristã. Chegando próximo de sua morte, ele fez um testamento. Dividiu a Palestina em 3 para os 3 filhos mais íntimos. Herodes Arquelau ficou com a Judéia e a Samaria. Herodes Antipas ficou com a Galiléia e a Transjordânia. E Herodes Filipe ficou com as regiões a nordeste do lago de Genezaré. A sorte pior coube a Herodes Arquelau, da Judéia e da Samaria. Ele conseguiu ser mais cruel do que seu pai, que além de grande arquiteto e engenheiro da época, foi também de uma crueldade impressionante. Os judeus mandaram diversas embaixadas a Roma para retirá-lo e conseguiram, no ano 6 da nossa era. Ele foi apeado do poder pelos romanos e levado cativo para a França, a Gália de então. Naquela ocasião, a Judéia e a Samaria se transformaram em província romana nas mãos do imperador. E o imperador as governava através de um procurador chamado também prefectus, prefeitos. E nós temos a lista completa dos prefeitos que governaram em nome do imperador a Judéia. Augusto faleceu
no ano 14 da nossa era. Um ano antes, ele passou o império todo para o seu filho enteado Tibério, que foi o imperador da morte de Jesus. Estou sendo claro? De modo resumido, é história, né? E isso nos fala, né? Talvez o telespectador esteja se perguntando, padre, de tal modo que na época da vida pastoral pública de Jesus e sobretudo aqui no momento da sua paixão, Roma era decididamente já um império ou participava da Roma Imperium ou a Palestina era antes participante de uma Roma República? Roma era um grande império, já havia havido a passagem gradual do Estado republicano para o Estado imperial. A Otaviano recebeu o título de Augusto, César Augusto, e aí começa o Império Romano. E a Palestina... Agora, atenção, Jesus, quando vivia na Galileia, estava sob jurisdição de Herodes Antipas. Quando ele ia a Cesareia de Felipe, ele estava sob a jurisdição de Felipe. E quando, eventualmente, sobretudo em João, ele vinha para a Judéia, ele estava sob a jurisdição do prefeito romano, que na sua época, de 26 a 36, foi Pôncio Pilatos. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já.